Olha aí, meu amigo, a Argentina teve mais um resultado fiscal impressionante, um superávit, não só primário, superávit fiscal, depois de pagar o serviço da dívida, os juros, e sobrou dinheiro ainda. Pois é, esse é o nível do governo Javier Milei, que em 14 meses de governo entregou esse mesmo tipo de resultado em 13 meses, meu amigo. Pois é, quando que o governo Lula vai entregar isso aqui no Brasil? Pois é, nunca. E é exatamente por causa disso que a economia da Argentina está se estabilizando. A moeda recuperando a sua força, a inflação baixando bastante, está despencando na janela anualizada, conforme eu sempre trago aqui no canal. Enfim, um resultado muito positivo, muito interessante, que a gente vai analisar aqui, porque de fato, 13º superávit fiscal em 14 meses de governo Javier Milei. Um resultado impressionante que mostra o compromisso do governo da Argentina com a questão fiscal. Coisa que, meu amigo, no Brasil não chega nem perto. Vamos conversar então sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar pouco mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Bem, deu uma mudada aqui no estilo. Diga aí no comentário o que você achou. Às vezes eu posso intercalar com a minha cara aqui na tela. E eu volto para a notícia como eu costumo fazer. Estava meio enjoado do antigo modelo, quis dar uma modificada aqui, né? E pois bem, voltando ao tema, né? Mais uma vez o governo Milei trouxe um superávit fiscal. O que é isso aqui, né? Eles falam o superávit primário e financeiro. O Milei já falou desde o princípio que ele não liga para esse negócio de superávit primário, porque é uma grande enganação. E é a verdade, aqui no Brasil só se fala em resultado primário. E você sabe muito bem, nem assim a gente consegue ter superávit. Tivemos lá atrás, em 2022, com o governo Bolsonaro. Tivemos ainda algum superávit primário, mas que não foi suficiente, é óbvio, para pagar o serviço da dívida, os juros da dívida, que é realmente a coisa mais importante hoje no cômputo geral. O peso da dívida, dos juros da dívida no orçamento brasileiro é absurdo. Então, a ideia do superávit primário é justamente poupar algum dinheiro, ter a sobra de algum valor para pagar o serviço da dívida e reduzir o crescimento dessa dívida de forma geral. Então, para isso que se trabalha para ter um superávit primário. Só que o objetivo do governo Milei sempre foi ir além. Pagar todas as contas do governo e ter, portanto, um superávit primário para depois ainda pagar os juros da dívida e impedir o crescimento dessa mesma dívida, então tendo superávit fiscal, superávit financeiro, conforme eles falam, ou seja, grana sobrando depois de quitar tudo, inclusive o serviço da dívida, né? Então essa é uma promessa do governo Milei desde sempre e o cara tem cumprido com maestria. Promessa do déficit zero, não igual a gente tem aqui no Brasil, né? O resultado fiscal zerado. Atingimos a meta. Olha o resultado do ano passado, que estava dentro da meta, da margem de tolerância, e foi uma catástrofe completa. A dívida pública está em patamares elevadíssimos. Então, qual foi o patamar atingido, perdão, em fevereiro? Lembrando, números de fevereiro que nós estamos olhando aqui. Foi de 1,177 trilhão de reais, ou de pesos argentinos, perdão, que dá 1 bilhão aí e 100 milhões de dólares, o resultado primário. Então é 0,5% do PIB da Argentina. É muita grana, meu amigo. 0,5% do PIB aqui no Brasil dá uns 60 bilhões de reais, não é isso? É mais ou menos isso, uns 60 bilhões de reais. Então, fazendo aqui a comparação dos resultados, meu amigo, é muita coisa, de fato, de resultado primário para um mês, tá? Isso aqui é um mês. O Brasil não consegue isso em um ano. Num ano muito bom, muito positivo, como foi 2022. Então dá uma olhada nessa história. Só que, obviamente, isso aqui, né, não é o que importa para o governo Milei. Superávit primário não é suficiente. Ele quer um resultado financeiro, um resultado nominal, no final das contas, depois de pagar os juros da dívida. E bem, né, o resultado foi de 310,73 bilhões de pesos, o que dá 0,1% do PIB. Então tá mais ou menos aí uns 220 milhões de dólares
de superávit, apenas em um mês depois de pagar os juros da dívida. Bota aí então, meu amigo, R$ 1 bilhão de superávit, mantendo a equivalência depois de pagar a dívida. É muita coisa isso aqui, é um resultado fenomenal de fato, né? E aí o Luiz Caputo, que é o ministro da Economia da Argentina, publicou no Twitter dele, né, falando que esse resultado fortalece ainda mais o compromisso do nosso presidente Javier Milei e de toda a sua equipe de governo com a ordem fiscal, uma âncora fundamental do programa econômico e uma condição necessária para uma economia robusta que gere empregos de qualidade e sustente a recuperação dos salários e da renda ao longo do tempo. Certíssimo que ele falou aqui, é exatamente esse o grande ponto no final das contas, né? Lembrando que a Argentina teve ano passado o primeiro superávit financeiro orçamentário ali em 14 anos. Pois é, esse é o tipo de vitória que o governo Milei tem feito, né? A base de quê? A base de políticas de austeridade focadas no corte do Estado, na redução da máquina pública, né? Reduzindo gastos públicos, cortando os empregos públicos, paralisando obras, diminuindo a quantidade de ministérios, acabando com os subsídios, tudo o que estava criando todo o desarranjo econômico na Argentina no passado. Então nós tivemos coisas como, por exemplo, em meados do ano passado, o fim da impressão de dinheiro. Acabou a inflação naquela época, e eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso naquela ocasião, porque realmente é a impressão de dinheiro que faz com que a moeda perca o seu valor e todos os problemas que a gente sempre fala por aqui, até no Brasil mesmo, né? Problemas como o câmbio desfavorável, a taxa Selic elevada, a taxa básica de juros, cada país tem a sua, a dívida pública crescente, tudo isso decorre, né, os preços aumentando, a queda no poder aquisitivo, tudo isso decorre da inflação, da impressão de dinheiro por parte do Estado, que desvaloriza a moeda e faz com que o poder aquisitivo de todo mundo caia de forma considerável e aquela moeda perca a credibilidade. Então foi para isso exatamente que o Javier Milei assumiu o compromisso de acabar com os déficits sucessivos do governo argentino e começar com os superávites. Para quê, né? Obviamente isso aqui vai estabilizar a economia, fazer da economia uma economia robusta, e a partir daí teremos geração de empregos de qualidade com salários que mantenham o seu poder aquisitivo ao longo do tempo, igualzinho o Luiz Caputo falou aqui. Algo importante, algo fundamental e que tem sido feito com maestria pelo governo Milei. E é curioso até ver pessoas criticando até as análises que eu faço aqui no canal, que não são enviesadas. Eu estou na torcida pela Argentina. E vamos lá, eu torço pela Argentina sim, é uma verdade, eu torço para que a Argentina saia do buraco em que o esquerdismo enfiou o país. Primeiro porque os argentinos merecem, segundo porque isso vai ser uma ótima vitrine para outros países como o Brasil. A gente está olhando muito para o Donald Trump, para a vitória do Trump lá nos Estados Unidos, mas a gente não pode se esquecer da vitória do Milei. Talvez seja uma referência muito melhor do que a vitória do Laranjão lá nos Estados Unidos, até por causa das coisas que ele tem feito ultimamente. Então é um exemplo a ser seguido que nós vemos na Argentina. Agora tem uma série de problemas a serem resolvidos. Disso ninguém duvida, isso é uma coisa até bastante evidente. Só que com o tempo as coisas vão se ajustando se essa política se mantiver. E tudo indica que ela vai se manter de fato. De 14 meses de governo Milei, 13 tiveram superávit financeiro. O único que não teve superávit financeiro teve superávit primário também. Então só não foi suficiente para pagar o serviço da dívida como um todo. A partir daí, qual que vai ser o cenário? Qual que já está sendo o cenário? A queda da inflação. É simples de compreender, porque o governo estancou a emissão de moeda. E com esse superávit aí que o governo tem obtido a cada mês que passa, ele decide se vai, por exemplo, cortar impostos, porque pode reduzir a arrecadação agora, ou vai simplesmente manter uma reserva, começar a transformar isso em dólares para dolarizar a economia muito em breve. Outra coisa que segue em caminho lá na Argentina e talvez seja a solução mais interessante para a questão do poder aquisitivo por lá. Mais rápido, mais prático, mais duradouro do que tentar recobrar a credibilidade do peso, que hoje é um problema sério. E é por isso, né, eu já até comentei aqui no canal, que o argentino tem muita facilidade para fora do país gastar dinheiro, se sentir até um pouco mais rico do que dentro do país usando a sua própria moeda. Em dólar ele está muito mais bem
resolvido. Então, mais uma vitória do governo Milei, sem sombra de dúvidas, algo muito importante, algo impressionante, dado o cenário, dado o país que o Milei herdou do seu antecessor, do Alberto Fernandes, e tem tudo para que a coisa continue melhorando ainda mais. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? O que você achou desse novo formato? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.